Y dando continuidad en el tópico de compras incluyentes, ahora escuchemos a uno de los precursores más influyentes en esta nueva era de las comunicaciones y las relaciones humanas. Recibamos con un gran aplauso desde Brasil a Thaís Silva, Sourcing Specialist Supplier Diversity de Meta Brasil. Muchas gracias. Opa. Listo. Muchas gracias. Buenos días. Yo tengo un punto que Felipe estaba hablando acerca de compartir la gran noticia que tuvimos hoy. No lo hagan por Twitter, por favor. Lo hagan por Threads. Bueno, vamos. Entonces, yo soy Thaís Silva. Y trabajo como Program Manager en el equipo de diversidad de proveedores de Meta. He estado con este equipo desde 2021 y estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho. Hoy yo voy a hablar de nuestra iniciativa y compartir con ustedes cómo estamos liderando el tema en la región latinoamericana. Meta, solo en 2021, gastó 1,4 billones de dólares con proveedores diversos y 15 millones en Latam. Hemos recorrido un largo camino desde entonces. El año pasado, Meta fue incluida en el Billion Round Table. Esto significa que estamos comprometidos a gastar al menos $1 billón con proveedores diversos. Y para 2023, el objetivo es mantener al menos $2 billones. Y estas métricas, obviamente, siguen con cada región. En Latinoamérica, nosotros consideramos que vamos a gastar 4% al menos de nuestro gasto total en la región que sea con proveedores diversos. Pero hay mucho más que hacer. Los objetivos que tenemos no son simplesmente los números que queremos alcanzar, sino fundamentalmente sobre la creación de resultados más equitativos, la transformación de los sistemas que sean desempoderadores. Cuanto más crecemos en Meta, más nos damos cuenta de que necesitamos crear un esfuerzo que pueda escalar a nivel global. Consideramos que nuestra responsabilidad es de utilizar nuestra plataforma, nuestras herramientas, para impulsarnos a nosotros mismos, a nuestros compañeros y a las empresas. Y esto se aplica a todos nosotros. Si permanecemos complacientes, nos convertimos en parte del problema, otro sistema, otra barrera de oportunidad. Cuando observamos el poder, el valor y el potencial de la industria de diversidad de proveedores, sabemos que se podría lograr mucho más. Cuidar de las empresas de propiedad diversa ha sido la piedra angular de la industria de diversidad de proveedores. Pero este momento exige que miremos hacia adentro. Necesitamos aprovechar nuestros aprendizajes, interrogar nuestras prácticas y evaluar nuestras métricas para crear estándares más sólidos y transparentes, contra los cuales podemos responsabilizarnos. Hemos tenido estas conversaciones más veces de la que puedo contar. En conferencias como esa, durante cenas, en un bar, hasta después de un largo día, pero es hora de pasar de una conversación a una real colaboración, de los elogios vacíos a una responsabilidad. Las cosas tienen que cambiar, porque el modelo que nos trajo aquí ya nos llevará donde necesitamos llegar en el futuro, y obviamente también con la realidad que necesitamos para este futuro. Es un momento
em que a diferença de riqueza racial é uma das forças mais desestabilizadoras da sociedade. Momento em que podemos transformar os compromissos e promessas que hicimos em 2020 em resultados e práticas para 2023, 2024 e 2025. É um momento definido e determinado por a tecnologia que nossa indústria aún não ha aprovechado, donde en medio de um crescimento exponencial temos uma oportunidade real de incorporar nossos valores a nossos sistemas, nossos processos, nosso dia a dia. É um momento que requer um liderazgo que seja audaz. Pero a ventana de oportunidade se está cerrando, assim que agora é o momento de abrir totalmente as portas, porque o futuro da diversidade de provedores depende de ello. Hoje quero falar sobre como a indústria de diversidade de provedores pode aproveitar as lições aprendidas para amplificar as métricas que utilizamos para medir, responsabilizar e celebrar a diversidade de provedores, com o fim de redefinir o êxito e inspirar um futuro melhor para nossa indústria. Se necessitará amplificar nossos processos, amplificar nossas conexões e amplificar também a visibilidade. Pero quando lo hagamos, ajudaremos a fortalecer a base para economias e comunidades mais duradeiras e dinâmicas. Podemos começar, então, observando nossos processos. À medida que aspiramos a abrir as portas, devemos perguntar-nos de que maneira nossos processos poderiam ser uma barreira para as oportunidades. Como poderiam limitar o que é possível? Desde a aquisição a pagos acelerados. Para optimizar o crescimento e o descobrimento. Esto é solo o começo. Pero eu estou segura de que podemos amplificar nossos processos e converti-los em melhores práticas, que sejam comerciais, medíveis, para generar oportunidades ao nível de sistemas. As empresas, a menudo, informam a Meta que os processos são complicados, os largos prazos de entrega e as largas ventanas de aprovação são barreiras de entrada. Pode levar meses para obter uma aprovação, o tempo e o capital que as empresas simplesmente não têm. O resultado significa não só a falta de acesso, sino também a perda de oportunidades para as organizações cujos processos são demasiado complexos. Então, em Meta, as compras de bens e serviços é altamente descentralizado. Ou seja, todos os empregados em Meta são compradores em potencial. Isso significa que há muitas mais portas para que as empresas ingressem em nossos processos de aquisição. E mover-se rápido é sempre um objetivo em nossa companhia. Agilizamos o processo facilitando o acesso a provedores diversos potenciais diretamente em nossas ferramentas. Hemos hecho mucho para tratar de simplificar las aquisiciones, pero tenemos mucho camino por recorrer como industria. Lo que ha sido útil es garantizar que nuestro equipo de diversidad de proveedores apoya a los proveedores durante todo el proceso, en cada etapa de su jornada de adquisición, desde la integración en nuestros sistemas hasta el pago. A medida que avanzamos, obtenemos feedback sobre lo que poderíamos fazer melhor. Em todo o mundo, os plazos de pago solo han aumentado com o tempo, à medida que a brecha de financiação comercial continua ampliando-se. Em promédio, as empresas grandes do mundo devem a seus provedores 3 bilhões de dólares sem faturas a pagar. Em la última década, o tempo de las empresas mais grandes de pagar a seus provedores ha aumentado em 30%. Mais de 62 dias, meses. Algumas empresas, trimestres, em pagar suas faturas para provedores. A falta de capital asequible e de acesso imediato é profunda.
Y en lugar de abrirse las puertas, se cierran de golpe. Porque sin capital, estos proveedores no pueden asumir nuevos negocios, contratar nuevas personas o invertir el capital en innovación. En Meta, processamos as faturas tão pronto como se aprueba. Hemos lançado outras iniciativas de pago antecipado, sem nenhum benefício financeiro à Meta. E nos hemos associado com outras grandes corporações para desencadenar um movimento que chamamos de NetNow. Todo o movimento com o objetivo é de reduzir o tempo que os provedores diversos devem esperar para ceder ao capital que se les deve. Como indústria, temos que encontrar uma maneira de acelerar os prazos de pago, com o fim de manter o capital bajo controle das empresas, para que possam seguir aportando valor, invirtiendo seus negócios e melhorando suas comunidades. Ayudar a crescer os provedores diversos é fundamental para a estratégia de Meta, pero não sempre é fácil para as empresas expandir seus negócios. Não é fácil ser descobertos facilmente dentro de uma organização. Abrir as portas é clave para amplificar nossos processos. Em Meta, hemos desarrollado herramientas como el DISO. El DISO es nuestro Diverse Supplier Locator, donde es posible para cualquier empleado en la compañía buscar por proveedores con palabra clave, por ubicação ou algum atributo de diversidade, por tipo de serviço ou por lo bem que necessita. E não construímos esta ferramenta por nossa conta. Vale a pena señalar que nos associamos a um provedor diverso que é líder mundial em soluções de diversidade de provedores. Mais que solo um produto, uma ferramenta, Meta também ha tratado de incorporar os princípios de la diversidade em sua tecnologia, para descobrimento e participação de provedores diversos. Queremos assegurar-nos de que as pessoas sempre tenham a opção e a motivação para elegir provedores diversos qualificados para seus projetos. E podemos levar a tecnologia a outro nível. Imagina um futuro em que um agente de inteligência artificial poderia estar disponível 24 horas para consultar e permitir descobrimento de provedores diversos. Quizás Meta já está trabalhando em algo assim, não? Sim. Pensa, então, em quanto impacto poderíamos ter em las empresas e comunidades se aproveitarmos nossas ferramentas e tecnologias para encontrar e ampliar a presença destes provedores. Pero nada de isso pode suceder en el vacío. Amplificar as conexões é fundamental para construir uma base mais sólida para a indústria de diversidade de provedores. Necessitamos ser intencionais em la promoção de conexões entre as empresas e os clientes. E hemos visto como estas conexões conduzem a um ciclo virtuoso e de alto refuerzo que impulsiona o crescimento. Então, como podemos amplificar as conexões? Através de referências proativas e estudos de casos elaborados. Desarrollo comunitário intencional. E uma maior colaboração entre empresas e indústrias. Hemos visto a forma em que um provedor diverso firma seu primeiro contrato com um equipo de Meta e faz um trabalho tão sólido que termina sendo apresentado a outro equipo e outro. Temos um caso em Brasil de uma agência de marketing que se chama Remix, que está associada com nós outros em nossa campanha de diversidade de provedores. Temos uma página no Instagram onde compartilhamos toda a informação acerca da iniciativa, incluindo os resultados que alcançamos todos os anos. Quando um provedor diverso se mostra importante para uma empresa, mostra também a outras empresas e negócios o que pode fazer. Destacamos ativamente a capacidade de los provedores, tanto interna como externamente. E escuchamos constantemente de nossos provedores sobre como é ter a Meta como cliente e como assim podem abrir portas para trabalhar com outras grandes corporações. Quando amplificamos a conexão,
através de referências proativas e estudos de casos elaborados, ayudamos a abrir puertas para outras oportunidades, lo que permite a las empresas aprovechar bem o trabalho que han hecho com uma organização para ganhar negócios com outra. As referências de departamento a departamento e de empresa a empresa são uma coisa, pero também podemos amplificar nossos esforços através de desenvolvimento comunitário. A comunidade tem valor central e meta, por lo que criar espaços para que os líderes empresariais se conectem é fundamental para a forma em que operamos. Organizamos eventos presenciais e virtuais, para que as empresas possam aprender de nós e nós podamos aprender sobre eles. Não só hemos trabalhado para fomentar as conexões entre nossa organização e os provedores diversos, sino que queremos que os provedores se conectem entre si. O Grupo Global de Facebook é onde os provedores diversos integrados les brindam, então, uma oportunidade de conhecer e estabelecer contatos entre si, formar colaborações e apresentar outras oportunidades, pero mantendo-nos fieles a abrir totalmente as portas. Quando miramos pouco mais de cerca, há mais que poderíamos fazer. Para que isto seja possível, também há uma escala global. Para viver realmente a promessa e o potencial da indústria de diversidade de provedores, necessitamos amplificar nossos esforços para criar conexões. Outra forma também de fazê-lo é através da colaboração entre empresas e indústrias. A colaboração em toda a indústria permite a quem cria os processos, a quem gasta os dólares, e também que possa, então, aprender com os outros. Esse tipo de colaboração nos ajuda a todos a identificar novas ideias e práticas que nos permitirão aumentar nosso impacto e levar a diversidade de provedores ao futuro. Meta colabora com nossos companheiros e outros líderes em tecnologia para criar oportunidades para os provedores diversos. Los buscamos para o benchmarking da indústria, as melhores práticas e o assessoramento para nosso programa, ao tempo que também compartimos nossas próprias melhores práticas. Incluso, hemos trabalhado em estreita colaboração com colegas de Google para poder intercambiar recomendações de provedores e continuar transformando o abastecimento de provedores para a tecnologia. Nossa colaboração com WeConnect International nos permite descobrir novos provedores. Hemos utilizado a rede para conhecer e aprender de outras corporações e como lançaram seus programas globais. Como resultado, hemos logrado progresso significativo hacia a diversidade global. Por exemplo, lançamos a campanha de mídia, o Instagram, e agora também temos internamente programa que chamamos de Supplier Diversity Champions, onde vamos, então, a elegir algumas pessoas que trabalham com nós e que estão também advogando acerca do tema. Pero não se pode deixar de dizer que a colaboração real requer grado de exposição, de transparência, de visibilidade. Brindar mais visibilidade a quem, que e como. A diversidade de provedores fortalece todo o sistema e impulsa cambio sustenido. Então, a terceira e última carga. Temos que amplificar a visibilidade. Isso é o que quero dizer com abrir totalmente as portas. Não se trata só de abrir as portas que outros de negócios próprios, mas que também seja possível que aprendamos com nós outros, para que outros mirem hacia dentro e vejam onde e como estamos gastando, para que podamos desafiar-nos mutuamente para criar o futuro de nossa indústria coletivamente. Então, como é a visibilidade amplificada? Informes que sejam transparentes, práticas saudáveis de gastos com diversidade, reforçar os aprendizajes globalmente. Como indústria, todos podemos amplificar a visibilidade através de informes transparentes,
desde o valor que aportam as empresas hasta quanto dinheiro que as organizações gastam com eles. Destacar as métricas que importam facilitará a identificação de melhoras. Tantos dados atualmente vivem detrás de portas cerradas. Temos que passar a uma responsabilização aberta e transparente, que demonstre publicamente o valor de este trabalho. E não só isso, sino que nos ajude a identificar onde há gaps e onde estamos falhando. Meta ha compartido publicamente os gastos com provedores diversos desde 2018 e seguimos comprometidos com esta transparência. Unir-nos ao Below Down Dollar Roundtable é uma forma que nos responsabilizamos. E aunque unirmos a BDR é algo de lo que estamos muito orgulhosos, essas métricas são limitantes. Se não nos comparamos com empresas como X, que gastam como 25%, 75% com empresas de propriedade diversa, reconheceríamos, então, que estas organizações nos estão superando e nos esforçaríamos por ser mais, por ser melhor. A transparência de la que eu estou falando não só nos impulsará, sino ajudará a estabelecer novo estándar, o conjunto de estándares, sobre como se mide a diversidade de provedores. Só posso começar a imaginar o potencial que se pode desbloquear quando começamos a recopilar e compartilhar nossos dados de maneira mais transparente. E podemos usar estes dados para impulsar as conversações, para fortalecer os argumentos, para impulsar nossa indústria e para uma direção que abra totalmente as portas de las oportunidades para nós outros. Todos estes dados podem ajudar a codificar, sistematizar práticas holísticas de gastos com diversidade, para que podamos reconhecer a las empresas que incorporam nossos valores e impulsam a nossa indústria. Não só as empresas de bilhões de dólares, ou aquelas com alto gasto com o provedor. Reconhecer as empresas corretas por as razões corretas. Coisas como os porcentaje e distribuição do gasto, ou aumentar o gasto por rastrear o crescimento de los provedores em toda a empresa globalmente. Estes tipos de medidas ajudarão a acelerar a adopção de melhores práticas de diversidade de provedores. Hacemos isto internamente em Meta, compartilhando paneles de toda a empresa que rastreiam a provedores diversos e seus gastos, detalhando os dados por equipo, por projeto e incluso por categorias. Pero há formas de amplificar isto tanto internamente como no ecossistema de nossa indústria. E é possível que te perguntes, a que me refiro a reconhecer as empresas corretas e as razões corretas? Não tenho todas as respostas, pero quero que comecemos esta discussão. O que significa o gasto holístico com diversidade? Como se mostra de maneira diferente para empresas de tamanhos desiguais ou áreas geográficas distintas? Quais são as melhores práticas para as empresas que recém começam sua jornada de provedor diverso? O que passa com aqueles que já estão muito mais avançados? Estas são perguntas que aún exigem respostas. E devemos questionarmos acerca de nossas métricas atuais de êxito. Todos estes dados, toda esta transparência, toda esta visibilidade, nos permitirão reforçar nossos aprendizajes a nível global, atuando dentro das necessidades e considerações de cada localidade. Temos muito que aprender uno de outros e de nosso passado. Podemos aproveitar as lições aprendidas e utilizar a ferramenta que temos para escalar a forma em que descobrimos, qualificamos e involucramos os provedores diversos em todo o mundo. Em Meta, a diversidade de provedores global não é só uma iniciativa, é um departamento. Mais que isso, é um conjunto de valores e convicções. Desde o trabalho com empresas de propriedade de negros em Brasil, hasta firmas aborígenes em Austrália. Para o crescimento e a expansão, por si solo, não são o objetivo.
Como indústria, solo podemos amplificar nosso impacto se crescemos de maneira responsável. Abrir totalmente as portas e amplificar a visibilidade nos permite aprender uno de outros e assegurar-nos de que estamos utilizando as melhores práticas, os processos que são inteligentes e as operações apropriadas, à medida que aumentamos também nosso impacto a nível global. Nossa indústria ha experimentado progresso incrível e há muito que celebrar, mas também há muito que aprender se esperamos criar futuro em que a diversidade de provedores não seja complemento, uma obrigação, sino o único caminho. Será necessário amplificar nossos processos, será necessário amplificar nossas conexões e também amplificar a visibilidade. Será necessário mais que conversações de bar em summits ou sessões de quejas em las mesas de conferência. Será necessário liderazgo audaz, exigirá ação e responsabilidade, e nos envolverá a todos. Agora é nossa oportunidade de codificar nossos valores em nossas métricas e dar forma ao futuro de nossa indústria. Quando hacemos isso, podemos ajudar a criar economias mais equitativas, transformar fundamentalmente os sistemas desempoderadores e desenvolver práticas duradeiras e sustentáveis que tenham impacto poderoso. Então, seas uma startup ou um gigante da indústria, um provedor diverso ou uma empresa da Fortune 100. Considere isto tanto um desafio como uma invitação. Abramos totalmente as portas. Abramos mais oportunidades para as empresas, para que tenhamos a oportunidade de aprender, de crescer e desafiar-nos mutuamente a ser mais, para fazê-lo melhor. Muchas gracias. ¿Alguna vez has sentido que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo son aburridos y cuadriculados?